Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do Padre, Templo Vivo de Deus. Vamos repetir? Hoje celebramos uma festa pouco conhecida, porque quando cai durante a semana, ela não tem nenhum destaque a mais, ela não é deslocada para o domingo como outras, chamada a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral do Papa, a Catedral de Roma, a Basílica de São João de Laterão. Então, quando celebramos uma festa que à primeira vista fala de um prédio antigo de Roma, essa Catedral do Papa, mas na verdade, essa festa não fala de um prédio antigo, e sim fala de nós. Afinal, se como está escrito lá na fronte da construção, que São João de Latrão é a mãe e a cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo, cada um de nós, aqui, batizados, é uma pedra viva desse grande templo de Deus, que é a igreja. Gostaria de fazer uma contextualização antes. Nosso Senhor nasceu, se encarnou, Nosso Senhor viveu a sua vida, cerca de 33 anos, Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, a igreja começou a sua missão, e o início da missão da igreja era muito difícil, muitas perseguições. A igreja não era como é hoje, não tinha templos, se reunia nos lugares, depois foi para as catacumbas, para os cemitérios, especialmente as catacumbas que são cemitérios subterrâneos, e isso foi com grande perseguição até o século IV. Então, essa igreja, a Arquibasílica do Santíssimo Salvador e dos santos São João Batista e São João Evangelista, no Latrão, é a primeira igreja pública de Roma, o primeiro templo cristão oficial do Império. Por isso sua importância, ela é a Catedral do Papa, E ela foi dedicada, ou seja, abençoada, no ano 324. Durante a história, ela já foi destruída algumas vezes e foi reconstruída, e desde o ano 1700 e alguma coisa, essa festa, ela simboliza para toda a igreja no mundo a comunhão da igreja, a comunhão nossa com o Papa. Somos um único corpo. Essa igreja é superior em dignidade às outras basílicas, inclusive a de São Pedro, no Vaticano. A gente sempre pensa que a igreja do Papa é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, mas de fato é São João de Latrão. Gente, é Latrão mesmo, viu? Não é nem litrão e nem ladrão, tá bom? Latrão, que tem a ver com o sobrenome da família Laterani, que antes possuía as terras onde a Basílica foi construída. Essa construção também fora antes uma antiga residência imperial. O que mais que a gente poderia dizer nesse sentido? Que a festa da dedicação da Basílica é celebrada hoje mesmo, 9 de novembro, é uma festa universal, representa toda a igreja unida ao Papa. E a gente não está celebrando um edifício de pedras, mas o mistério da igreja como um templo vivo de Deus. E esta nossa paróquia, essa nossa igreja matriz, esse templo no qual a gente está agora, no próximo dia 14, comemorará 7 anos da sua dedicação. Então, hoje a gente está comemorando a dedicação da Basílica de Latrão, do ano 324, aqui do Menino Jesus de Praga, foi no ano 2018, dia 14 de novembro, quando o bispo, Dom Benedito, veio aqui, o pároco, o padre Sanderson, outros padres estavam, eu também estava. Esse altar foi ungido com óleo consagrado, as paredes foram ungidas, e essa construção foi consagrada ao Senhor.
uma igreja dedicada para este serviço. Para este serviço. Repito e mudo de assunto. Essa igreja, a Basílica de Latrão, é um sinal da unidade visível da fé católica. Todos os outros templos espalhados pelo mundo estão espiritualmente ligados a essa catedral do mundo. Eu falei que ia mudar de assunto, mas ainda acho que vale a pena voltar uma coisinha. Ontem fez 6 meses que o Papa Leão XIV foi eleito, então a gente tem um monte de informação sobre o Papa, né? E vejam, os cardeais são como que os padres da Diocese de Roma, que na morte do Papa, né, que era o bispo de Roma, Francisco, se reuniram para escolher um novo bispo de Roma. Então é como fosse assim, não se uniram, se congregaram num conclave para eleger o Papa, mas antes para escolher o bispo de Roma, porque o bispo de Roma é que é o Papa. Pelo menos na forma de compreensão, maior importância é que ele seja o bispo de Roma, que presida na comunhão e na caridade a igreja e os bispos do mundo todo. Por isso, a informação de que São João de Latrão é, neste caso, com mais importância e dignidade que a Basílica de São Pedro, que grosso modo, né, está circunscrita dentro da cidade de Roma, mas é outra história, porque é a igreja principal do Estado-cidade do Vaticano. Avancemos. O profeta Ezequiel, na primeira leitura, está há 900 anos da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ano 573 a.C. Está no exílio da Babilônia. O tempo vai passando, o povo vai se inquietando, a esperança vai se apagando, e tanta coisa ruim vai se acumulando, e o povo vai entregando os pontos. Mas ele é um profeta, está ali para falar em nome de Deus. E ali ele tem uma visão, e essa visão muda tudo. E qual é a visão que tem o profeta Ezequiel? A visão de que no altar, no templo do altar, brota um filete de água, um rio, que vai a leste, a norte, a oeste e ao sul. E por onde esse filete de água vai passando, a vida vai acontecendo e brotando até chegar no Mar Morto. E a vida acontece, é o que diz o profeta. O profeta, um fio de água que cresce, que avança, que faz nascer a vida por onde ele passa. É o rio da graça de Deus, que nasce do coração de Cristo e que chega até nós. Onde chega o amor de Deus, o deserto floresce. Vamos repetir? Esse rio da graça de Deus passa pelo seu coração e vai florescendo o deserto dos corações, das consciências, meu também. O rio da graça de Deus. Mas ao falar do templo, nós temos também a cena do Evangelho. Jesus no templo de Jerusalém. Ele vê aquele barulho, aquele comércio, o sagrado misturado com o interesse profano, e ele purifica tudo, purifica tudo. Mas quando ele fala do templo que será destruído e que será reconstruído em 3 dias, os seus interlocutores não entendem a conversa. Eles dizem, como pode? Esse templo foi construído em 46 anos e você diz que vai reconstruí-lo em 3 dias? É porque, na verdade, Nosso Senhor não estava falando do templo de pedra, mas deste novo templo, o verdadeiro templo que é o seu corpo, que foi destruído na morte, na cruz, mas que foi reconstruído na ressurreição, ao 3º dia. Ao 3º dia foi reconstruído o templo, corpo vivo do Senhor. Em Cristo, irmãos, Deus não habita mais em pedras frias, Deus habita em corações vivos. Somos nós esse lugar onde Ele, Deus, quer morar. O nosso coração é morada do Senhor, a nossa alma é morada do Senhor.
somos santuários do Senhor, somos casa, templos vivos, no qual Deus habita. Celebrar esta festa é, portanto, reconstruir o templo interior. Talvez o nosso coração tenha se tornado um pouco esse templo de Jerusalém, um pátio barulhento, cheio de preocupações, de pressas, ruídos, ansiedades, medos. Falta do tempo, quanta voz, quanto vozerio, quanta inquietação, quanta angústia. E o Senhor hoje quer entrar e purificar, não para nos ferir, mas para nos libertar. Ele entra no templo da nossa vida para nos libertar, para limpar tudo aquilo que nos atrapalha de ser uma digna morada dele. Ele quer devolver ao nosso interior o silêncio, devolver ao nosso interior a paz, devolver ao nosso interior a presença, estar aqui onde estamos, estar onde se está e perceber, sentir, crer na presença dele em nós. A Basílica de Latrão é um sinal da unidade da igreja. E essa unidade começa quando cada comunidade, quando cada família, cada cristão e cada um mesmo de nós se torna uma casa de acolhida e uma fonte da vida. O saudoso Papa Francisco, no seu primeiro grande documento, Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, disse assim, nós vamos repetir: a igreja não é um museu de gente perfeita. A igreja é um hospital de pecadores. Só olhar para a gente. Não somos esses objetos perfeitos, mas somos esses pecadores querendo a salvação, a santificação, a vida nova e a graça. A igreja não é um museu de perfeitos, mas um hospital de pecadores. E ali naquele mesmo número 47, ele ainda vai dizer que a Eucaristia não deveria ser um prêmio para os perfeitos e os santos, mas um remédio para os enfermos. Deixemos hoje o Senhor reconstruir o seu templo em nós. Que a nossa vida seja um santuário, onde o mundo possa reconhecer a presença de Deus. A igreja é como um rio, na bonita imagem do profeta Ezequiel. A Basílica do Latrão é o marco zero dessa corrente. Cada igreja local, cada diocese, cada paróquia é uma margem desse rio. E o apóstolo São Paulo gritou: vocês são o templo de Deus, são este santuário. Vocês são o templo de Deus. O rio agora corre dentro de nós. O rio da graça de Deus corre dentro de nós, para todas as direções, por onde os nossos pés pisarem, para alcançar muitas outras pessoas que ainda não estão aqui conosco, que ainda não ouviram ou que ainda não se abriram a essa graça. Para terminar, vamos fazer uma prece. Hoje eu vou pedir para vocês porem os dois pés no chão, dar uma ajustada nas costas e até fechar os olhos um momento. Senhor Jesus Cristo, Tu és o templo vivo do Pai. Purifica o templo do nosso coração. Tira o que nos afasta de Ti e faz brotar em nós o rio da Tua graça. Que nós sejamos, Senhor, igreja viva, unida, acolhedora e cheia de amor. Amém. Mais do que entrar num templo de pedras chamado igreja, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha ao templo do nosso coração, pois cada um de nós é uma pedra viva deste templo, desse edifício espiritual que é a sua igreja. Deus não habita mais
templos frios de pedras, mas as pessoas, está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.